Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Agora nós daremos início a mais uma aula de gramática, né, para iniciarmos os estudos lá no caderno 4, tá? Módulo 20, como vocês podem perceber aí, que vai tratar sobre pronúncia, ortoépia, patrimônio e mudança. Quando a gente fala em pronúncia na língua portuguesa, nós vamos, né, estar entrando aí nos estudos da fonologia, tá? Que vai tratar, né, sobre os estudos dos sons, é a ciência que estuda os sons das palavras na língua, tá ok? É, de início, o autor ele traz aqui um meme, né, para que a gente possa perceber né, essa questão aí da sonoridade das palavras. E também aqui a gente pode perceber tanto a questão na questão textual, escrita, como na questão oral, tá? Olha, vamos ver aqui, ó. Brusinha R$19,90. Ave Maria, muito caro. Olha o preço disso, deixa quieto. Lanche, R$20. Aí, mas vale a pena, né? Olha o tamanho, vem bastante coisa. Então, aqui ele coloca esse meme para que a gente note, né, essa utilização, né, da língua portuguesa de maneira mais enxuta, né, porque tem aí a abreviação das palavras, né, essa linguagem que nós utilizamos muito hoje por meio das mídias sociais, uma linguagem, uma conversa aí mais rápida, né, e tem também, ó, a mudança aqui, né, do fonema, né, do L para o R, né, que seria blusinha, está brusinha, tá? Aí ele inicia falando aqui que o objetivo desse módulo, né, vai ser estudar a ortoépia ou ortoepia, tá? Que trata da pronúncia das palavras de acordo com a norma padrão. Então, a ortoépia, tá? É quando nós estudamos o modo, tá? Pode-se dizer o modo correto das pronúncias das palavras, tá? Mas no decorrer aí, vocês vão ver que o autor vai falar muito que a gente não pode denominar assim, que existe um modo correto, e vocês vão entender o porquê disso. Mas ela vai fazer o estudo, né, da pronúncia das palavras de acordo com uma norma padrão, tá? Do mesmo modo que tem a escrita padrão, tem aí a fala da norma padrão, tá ok? Aí aqui, ó, só pra gente passar então, ele fala, olha, outra característica cria um efeito de humor, né, no texto, o uso de brusinha em vez de blusinha. A opção de escrever a palavra com R no lugar do L revela um caso de variação linguística no nível da pronúncia, né? Mas, de qualquer modo, isso, né, não acarretou no comprometimento de sentido, porque nós conseguimos, né, entender. Não entendemos que é uma peça, né, uma peça de roupa, e não essa troca aí do léxico não alterou. Agora, ele fala aqui que é bom a gente relembrar, tá, o conceito de vogal átona e vogal tônica, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como exemplo da palavra café. Ele diz aí, né, olha, café. Então, ele demonstra, olha, na situação semelhante ocorre nesse meme, porque ele já tinha falado aí em relação ao outro, tá? Mas eu estou explicando em relação a esse aqui para vocês. Café separado, né? Posto que a vogal é mais longa. Então, se café, a vogal é mais forte, mais longa, então ela é uma vogal tônica. Quando nós temos ali uma vogal, né, menos longa, menos forte, né, que é pronunciada de maneira mais breve, então ela é uma vogal átona. K, então o A é a vogal átona. Vejam aí, sendo por isso tônica, olha. Enquanto isso, a vogal A, presente na sílaba K, por ser mais curta e fraca, deve ser entendida como vogal átona, tá? Então, aqui esse momento é só para fazer, né, essa rememorização aí com vocês. Agora, na parte aqui do para aprender, ele vai trazer aí, né, explicações, que foi o que eu falei mais anteriormente aí com vocês sobre essa questão, né, de que não há certo e que não há errado, tá? Na questão da língua. Por quê? Porque nós temos, né, diferentes regiões, nós temos a questão que é denominada como variação linguística. Eu não me lembro se eu já discuti um pouquinho disso com vocês nas aulas, mas isso se chama variação linguística, tá? Em que determinado grupo, tá? Olha, ele se expressa de maneira ainda que muitas vezes contrariando a norma padrão, tá? Acho que não é aqui que eu queria ler. Aqui, ó.
É aqui. Outro ponto é que a pronúncia não tem necessariamente relação direta com o nível de escolaridade das pessoas, ela envolve também uma questão de identidade, pertencimento a um grupo que se expressa de determinada maneira, ainda que muitas vezes contrariando a norma padrão, certo? Então, isso daí, na determinada região, determinada grupo de pessoas ali, pode ter, então, essa linguagem, certo? Que foge da norma padrão, tá? Mas, tá? Não pode, a gente não pode ser considerada errada, por quê? Porque a comunicação, certo? Não compromete, então, né, essa comunicação, tá? Entre o eu e o outro, entre falantes aí da língua, certo? Aí, o que que ele demonstra? Ele vem falar, né, que a ortoépia, ó, ele trata da pronúncia correta das palavras, e depois ele fala que a cacoépia, tá, é quando há esse desvio de pronúncia, ou seja, quando foge da norma padrão aí, né, por exemplo, no caso da brusinha. Então, ela tá uma ocorrência ali de cacoépia, né, porque fugiu da norma padrão aí, né, que seria blusinha. Se tivesse blusinha, estaria então na ortoépia. Brusinha, Cacoépia. Agora eu vou ler com vocês aqui esse quadro, porque eu achei muito interessante e que é o que fala e resume muito bem essa questão que eu estou falando, né, entre estar certo e estar errado. Olha, pronúncia correta. De acordo com os estudos em linguística, não existem formas certas ou erradas de se pronunciar palavras. Todas as formas seguem algum tipo de lógica dentro de cada língua. O que existe são diferentes valores sociais que se atribuem às diferentes formas. No decorrer do tempo, os valores atribuídos às formas linguísticas vão mudando, de modo que aquilo em que à época era considerado não padrão pode vir a ser considerado padrão em outro momento. Então, se atentem para isso, tá? E vejam que isso daí é uma consideração muito importante para que a gente entenda que não há certo e não há errado, ok? Agora, aqui ele vai demonstrar, então, os principais casos, tá, em que pode ocorrer esse caso, tá, de ortoépia e cacoépia. Olha, os desvios da pronúncia apresentam certa regularidade, tá? E eles podem ocorrer, ó, timbre de vogais, mudança de timbre de vogais, omissão ou acréscimo de fonemas, tá? Inversão da posição de fonemas, substituição de fonemas, nasalização inadequada de vogais, dentre outros. Então, vamos ver aí, né, pelo menos um caso de cada um, né, dessas ocorrências que pode haver aí. Olha, primeiro vai falar sobre as mudanças de vogais. Aí ele determina aí, olha, que o símbolo, né, quando tá verdinho com essa bolinha no meio, vai indicar que ele está de acordo com a norma. Então, ele está de acordo com a norma padrão, então está na ortoépia. Quando ele foge, então, que está com esse xizinho vermelho, né, dentro do círculo, então ele vai estar no desvio da norma, então está ocorrendo uma cacoépia. Vejam aqui, ó, mudança de timbre. A gente, né, nós lemos assim: a crosta terrestre é a camada mais externa do planeta. Então, olha, crosta, a gente fala, né, o Ozinho aberto, tá? O som sai do O, sai aberto. E aqui, vejam que está, né, de maneira errada, está cacoépia, certo? Então, seria, ó, o O, certo, fechado, ó, com o acento circunflexo. Não demonstra aqui, mas é de acordo com a questão fonológica, tá? A crosta terrestre é a camada mais externa do planeta Terra. Vejam aqui a mesma questão ocorre com essa palavra aqui. A gente fala fazer a cesta é um costume em diferentes culturas, tá? Por exemplo, fazer a cesta, tá? Ela é com som aberto, tá? Não é com som fechado, ok? Agora, quando ele demonstra aí a questão de omissão de fonemas, olha, vamos ver então aqui, ó. Ele fez o próprio jantar, ok, próprio. Quando ele diz ele fez o próprio jantar, fez aí a omissão do Rzinho, olha, de priu, tá? Ficou piu, próprio. Mas a gente entende. Então, é uma variação linguística, tá? Que ocorre aí entre falantes, pode ocorrer entre, né, na sociedade de regiões determinadas aí ocorrências pode haver, né, para ter essa modificação aí, mas o sentido
a gente consegue compreender. Então, assim, a comunicação, então não tem como a gente falar que é certo ou errado, mas aqui está ocorrendo uma, uma esqueci, gente, ortoépia e aqui uma cacoépia, ok? Aqui mesmo caso, ó, ela ficou prostrada por causa da doença. Ela ficou prostrada por causa da doença, tá? Então, observem aí essas diferenças. Aqui omite um fonema. Agora, aqui tem acréscimo de fonemas. Olha, por causa dos buracos, o pneu furou o carro. Pneu, olha, pneu é P mudo. Agora aqui, ele, olha, por causa dos buracos, o pneu. Aí a gente acrescenta um E. Aqui já tá passando, né? O pneu. Então, olha, ortoépia, cacoépia. Aqui, ó, a bandeja, acrescenta um I, ok? Agora, troca de posição dos fonemas. Olha, o estupro é uma atitude que deve ser condenada pela sociedade. Estupro. Agora, estrupo. Comumente a gente vê isso, tá? Essa troca aí. Ficaria tupro, fica trupo, ok? Lá na substituição de fonemas. Aos domingos vamos ao boteco assistir a partida de futebol. E a gente fala o quê? Boteco. Então, substituiu o O aí pelo U, certo? Agora, nasalização indevida de vogais. Olha, os meninos ajudaram o mendigo. E aqui, os meninos ajudaram o mendigo, certo? Aí, isso daí, ó, mendigo, esse acréscimo desse Nzinho que tá aqui, mendigo, tá? Faz essa nasalização. O som sai, né, por meio do nariz aí, ok? Então, isso daí tá mostrando essas formas, tá? Entre a diferença que pode ocorrer na mudança de cacoépia e ortoépia. Agora, quando ele fala aí de pronúncia, patrimônio e mudança, tá? Bem rapidamente, ele vai falar, né, sobre como ele faz aí umas perguntas iniciais falando da origem, né, da nossa pronúncia, que podem ser, né, consideradas padrão, se sempre foi assim, porque, né, na língua, a língua sofre, né, mudanças, e ele coloca aí, ó, segundo os estudos linguísticos, né, as línguas, assim como as sociedades, né, que fazem parte, estão em constante mudança, certo? Então, é impróprio considerar que uma forma não padrão seja deficiente ou inferior, tá? Em relação à forma padrão correspondente. Então, ele sempre vai bater nessa tecla aí para mostrar isso, né? Para que a gente consiga assimilar isso daí. Olha aqui, ele fala, por exemplo, quando a gente, em determinado gênero textual, olha, na piada, ó, vou te cortar com a navalha. Senhor, pode parar minha barba antes? Veja aí, ó, navalha é navalha. A gente sabe disso. Às vezes a gente, né, pode aí, né, determinadas pessoas, determinada região, tá? Pode estar falando aí navalha, né? Até numa linguagem coloquial mesmo, uma conversa, enfim. Mas ele deixa claro, olha, que no contexto da piada, a ortografia da palavra navalha, tá? Não foi seguida para expressar pronúncia não padrão, tá? Então, aí não queria determinar se era padrão ou não. Mas ele foi substituído, né, o LH pela semivogal I. Então, dessa maneira, o texto registra o modo como algumas pessoas falam. E isso aí ele determina e deixa claro aqui pra gente que essas variações são patrimônio linguístico, tá ok? A comunicação, e isso faz parte da nossa sociedade, faz parte, né, de um patrimônio aí que a gente vem, né, sendo cultural e vem, né, pode estar aí modificando, crescendo e até, né, desaparecendo, tá, no decorrer da variação aí do tempo, tá? Do constante, né? Passar do tempo. Ok, pessoal? Então, aqui eu finalizo essa aula, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Muito obrigada, até a próxima!